12 de setembro de 2022, nesta segunda-feira, a Igreja celebra a memória facultativa do Santíssimo Nome de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade infinita, vosso Filho unigênito, ao morrer na cruz, nos quis dar como nossa mãe a bem-aventurada Virgem Maria, que ele escolhera como sua mãe. Fazei que, pela invocação do seu nome, sintamos o auxílio da sua materna proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus por nos reunirmos a celebrar nesta segunda-feira, iniciarmos a nossa semana de trabalho, de estudos, em nome de Jesus, e sob a proteção da Virgem Santíssima, invocando o seu nome. Esta memória do Santíssimo Nome de Maria, embora seja facultativa, é uma memória que nos remete àquilo que nós celebramos na semana passada, o nascimento da Virgem Santíssima. A Igreja, da mesma maneira, celebra o nome de Jesus dias após o seu nascimento, o Natal, no fim do ano. Então, como celebra o nome de Jesus após o nascimento, assim também após a celebração do nascimento da Virgem, que nós celebramos no último dia 8 de setembro, a Igreja celebra o nome Santíssimo das bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, mãe de Cristo. Essa memória começou a ser celebrada em fins do século XV, e a partir de então tomou corpo na Igreja, entrou no calendário de maneira facultativa. Por que celebrar o nome de Maria, meus queridos? Quando nós chamamos alguém pelo nome, primeiramente nós manifestamos proximidade, intimidade com a pessoa a quem chamamos. E outra coisa é que quando nós chamamos alguém, essa pessoa se volta para nós, nos olha. Isso quando a pessoa não vem até nós, não se dirige a nós, quando nós chamamos o seu nome. Quanto mais quando nós invocarmos o nome daquela que é a criatura mais próxima e mais cheia de Deus, aquela criatura que está mais próxima de Deus, quanto mais a invocarmos, mais ela se volta para nós, sob a permissão de Deus, e intercederá constantemente por nós em nosso favor, a Deus nosso Senhor. Nós às vezes, uma hora ou outra, pedimos sempre, reze por mim ou ore por mim a uma pessoa, a outra, não é verdade? Quando clamamos o nome de Maria como se instantemente o pedimos a ela, mãe, reze, ore por mim, porque a caminhada está difícil, não é verdade? Meus queridos, nós vamos agora meditar a leitura proposta pela liturgia da Igreja, nesta segunda-feira, dia 12, que é 1 Coríntios 11, do 17 ao 26 e o versículo 33. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, e em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, têm surgido divisões entre vós. E em parte acredito. Na verdade, convém que haja até cisões entre vós, para que também se tornem bem conhecidos aqueles dentre vós que resistem à prova. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes em casa onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi?
hei de elogiar-vos? Neste ponto não posso elogiar-vos. O que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, louvado seja Deus. Nós meditamos aqui um fato que estava a acontecer na comunidade de Corinto. Eles se reuniam para a ceia e cada um comia a sua ceia sem esperar pelos outros. Ora, alguns irmãos não tinham nada para comer e para partilhar. A partilha supõe que nós entreguemos o que temos. Pode ser que o outro faça o mesmo, mas o que o outro tem não seja tão valioso quanto o que eu oferto. Mas ambos partilharemos da mesma mesa. Havia na comunidade de Corinto um egoísmo, a incapacidade de partilhar. Havia na comunidade de Corinto cada um olhando para si próprio e não tinham olhos para ver a necessidade dos outros. Celebravam a ceia, que é a comunhão do corpo do Senhor, mas não viviam em comunhão com o outro. Meus queridos, nós também que somos católicos, temos por graça participar do banquete no qual o Senhor mesmo se entrega por nós. Nós não podemos dizer que temos comunhão com Deus, com Cristo, se não cultivamos comunhão com o próximo. A sensibilidade com o outro, perceber o outro. Às vezes não conseguimos viver isso nem nas nossas próprias casas. Imagine em comunidade, no seio da Igreja de Cristo. Hoje, uma palavra a nos questionar. Como nós estamos nos sensibilizando com o próximo, com o outro que Deus colocou aos nossos cuidados, colocou no nosso caminho? Nós precisamos aprender a sermos mais sensíveis às necessidades do outro. O outro é do jeito que é por algum motivo, por alguma experiência que a vida assim proporcionou a ele. Deus nos acolhe mesmo com as nossas imperfeições. E nós precisamos saber fazer o mesmo com o próximo, com o outro que Deus nos entrega para a nossa convivência. Não é fácil, porque muitas vezes nós não entendemos o que o outro pensa, o porquê que o outro procede de tal maneira. Mas nós precisamos, diante dos nossos questionamentos, das nossas impaciências, diante dos nossos ímpetos, às vezes não agradáveis a Deus, nós precisamos pedir para Deus: Senhor, vem em meu auxílio, me ajude a conviver, me ajude a ter comunhão, porque é um desafio. Meus queridos, nós somos a igreja da ceia do Senhor, a igreja da Eucaristia. A Eucaristia que faz a igreja que faz a Eucaristia. Estes somos nós, homens e mulheres da partilha, da sensibilidade, do coração bom, não homens do egoísmo, mulheres da pressa, da insensibilidade. Vivamos uns para os outros, nos sintamos no mesmo barco, o barco que navega rumo à eternidade.
Nós estamos juntos, unidos, não estamos sozinhos. Por isso celebramos o cálice. Por isso celebramos o cálice da nova aliança, que para nós é o Cristo que se entrega à morte para nos salvar. Uma semana abençoada, cheia de Deus. Pensemos nesta manhã desta segunda-feira. Precisamos ou não ser pessoas de maior comunhão uns com os outros? Que Deus nos ajude a bem refletir. Força e coragem. Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, e nessa segunda-feira, que durante o nosso dia nós possamos clamar por diversas vezes o nome da Santíssima Virgem Maria. Cada invocação atrai sobre nós o olhar compassivo da Mãe de Jesus Cristo. Cada vez que a invocarmos, ela nos cobre com o seu manto sagrado a nos proteger. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.